Esse é provavelmente o Arif mais completo pro Subaru de ReZero inteiro, já que aqui nós vamos imaginar como seria se o Subaru fosse um Saiyajin de Dragon Ball Z. Com o Subaru sendo um Saiyajin, e já adianto, o Subaru Saiyajin não viraria invencível, ele viraria alguém que basicamente estaria crescendo na base da dor, e isso casaria perfeitamente com o Retorno através da morte, por conta de um fato muito interessante que vocês vão entender ao decorrer do vídeo. Mas antes de tudo, vamos entender o que isso mudaria no Subaru. Bom, os Saiyajins de Dragon Ball têm força e velocidades absurdas em um nível muito além de sobre-humano. Transformações, garantindo eles o Super Saiyajin 1, 2, 3 e por aí vai, vocês já conhecem, né? O Zenkai, que é um dos conceitos mais legais de Dragon Ball, não à toa, é um dos fatores que o próprio Kirkman quis colocar na história dele de Invencível, que basicamente o Zenkai é, quanto mais próximo os Saiyajins chegam à beira da morte, mais fortes eles ficam, ou seja, eles vão ficando mais fortes depois de quase morrer diversas vezes. E além de tudo isso, um instinto de batalha crescente, e cada vez que os Saiyajins lutam com alguém mais poderoso, eles consequentemente aumentam seu nível de poder e vão ficando cada vez mais fortes. Agora, mistura isso com o Natsuki Subaru, que possui o retorno através da morte, além de ser um estrategista nato. O resultado disso, claro, rapaziada, a gente tem um cara que morre e volta e ainda aprende mais, melhorando por consequência. E aqui tem um detalhe importante, o Zenkai normalmente precisa sobreviver para ser afetado, mas com o retorno através da morte, daria para adaptar isso de alguma forma. O Subaru, entre aspas, levar a experiência de luta dele pros loops, mesmo que ele não possa levar a força em si. No meu vídeo falando sobre o Subaru sendo um Viltrumita, eu bati um pouco nessa tecla aí de se ele poderia ou não adquirir, né, a experiência de batalha e tudo mais, indo de um loop pro outro. E a rapaziada falou que não, então eu vou considerar que não, rapaziada. Ele não vai conseguir, infelizmente, utilizar do Zenkai caso ele acabe morrendo, porque daí ele vai resetar e vai perder todo aquele esforço físico e treinamento físico que ele recebeu. O que vai ficar ali é apenas a experiência de batalha que o Subaru adquiriu durante todo aquele combate ou durante todo aquele loop, pra não ficar muito confuso também, beleza? Mas já que estamos falando de ReZero e não de Dragon Ball, temos também que analisar o que mudaria na sua base, né? Então, vamos falar sobre isso antes de começar a rushar os arcos. Bom, algo interessante de se dizer é que o Subaru deixa de ser fraco fisicamente a partir do momento que ele é da raça dos Saiyajins. E por consequência, ele vai começar assim apanhando, mas vai evoluir muito rápido. Eu vi pessoas falando que quando alguém desperta os seus poderes, no vídeo do Mark Viltrumita, que inclusive se quiser ver depois, vai dar uma olhada, o card tá aí, vale muito a pena, beleza? Cara, nesse vídeo eu vi que teve, acho que um cara só que comentou, que a partir do momento que você pega e ativa o seu genes Viltrumita, automaticamente você já se torna muito mais poderoso do que qualquer ser normal, do que qualquer item e tudo mais, do que qualquer arma. E rapaziada, não é bem por aí, até porque se fosse desse jeito, o Mark não apanharia e não evoluiria tanto quanto ele evoluiu, principalmente porque a gente sabe que Viltrumitas não tem habilidade alguma, ou melhor, resistência alguma comparada à magia, e muito provavelmente as adagas da Elsa são especiais, não são adagas comuns. Logo, sim, faria todo sentido o Subaru ter sofrido dano lá, e digo de novo, também faria todo sentido se o Subaru for atingido por itens mágicos aqui também, porque o mesmo conceito se aplica aqui, os Saiyajins não são imunes à magia, rapaziada. Quer um exemplo disso? Se os Saiyajins fossem imunes à magia, eles não seriam transformados em chocolate pelo Majin Buu. Ou vai me dizer que isso aí não é magia? Então, já é bom deixar bem claro aí que magias afetam sim. E se a adaga da Elsa, o que leva a crer que tem propriedades mágicas ou minimamente um material muito diferente daquele mundo de ReZero, sim, ela acertaria o Subaru da mesma forma, beleza? Só pra tirar o elefante da sala e a gente continuar esse Arif de forma mais coesa. E eu ainda quero ressaltar que nesse Arif o Subaru ainda vai sofrer muito, tá? Só que agora isso vai gerar poder pra ele e isso vai mudar tudo nesse Arif. ReZero vira quase um treinamento infernal infinito pro Subaru ficar cada vez mais poderoso e cada vez mais útil. Bom, rapaziada, aqui nós temos que ser sinceros, contra os bandidos, o Subaru não teria a menor dificuldade. Eles, além de não terem nenhuma capacidade mágica, também não possuem nenhuma capacidade física extraordinária. Ou seja, o Subaru não teria dificuldade alguma contra eles. Já contra a Elsa, as suas primeiras tentativas seriam ainda frustrantes. O Subaru ainda é muito inexperiente, ele ainda não é um mestre em combate, e por conta disso ele tomaria dano e provavelmente poderia até morrer algumas vezes sim, ainda mais possuindo as armas que a Elsa possui. Até porque tem uma arma dela de lâmina branca que possui propriedades especiais, aparentemente mágicas, então sim, ela poderia machucar o Subaru ao ponto de, bom, fazer ele de F. Só que cada loop, o Subaru vai melhorando seus reflexos e também melhorando sua experiência em combate. O corpo dele vai se adaptando a isso, já que o que comanda o corpo é a mente, e o resultado é que depois de alguns loops ele consegue reagir bem melhor e pode até despertar um mini boost ali de energia, tipo uma adrenalina Saiyajin, já que os Saiyajins passam por isso bastante vezes até. E aí a vitória vem mais cedo do que no original, e junto a isso um acúmulo
crescente de experiência de combate. E esse arco acontece da mesma forma, rapaziada. A Aren ataca o Subaru e o Subaru pode morrer algumas vezes, ainda assim, sem saber quem tá matando ele, já que ataques desprevenidos são eficazes contra os Saiyajins, já que a gente já viu, né, que a Aren, além de atacar de forma surpresa, o Subaru não poderia fazer nada. Ataques surpresas acertam os Saiyajins, tanto é que se vocês forem ver em Dragon Ball, tem diversos momentos em que o Goku e os outros guerreiros eles são atacados desprevenidos, principalmente os Saiyajins, porque muito provavelmente isso é da personalidade da pessoa, de estar ou não sempre preparado e tudo mais. E se o Subaru normal já seria pego pelos ataques surpresas da Aren sem saber o que tá acontecendo, o Subaru Saiyajin aqui não seria muito diferente. Só que agora isso viraria uma vantagem, já que ele aprenderia os padrões de ataque da Aren e ficaria mais resistente ao longo do tempo, e assim começando a reagir melhor, não fisicamente, mas tudo aqui ó, mentalmente, rapaziada. E o resultado disso é que ele ganha respeito da Aren muito mais cedo e também consegue demonstrar pra ela uma força e uma determinação muito maior quando ele decide confrontar ela, porque daí, rapaziada, ela não consegue no mano a mano ali, no frente a frente, derrotar o Subaru de forma alguma, e por isso eu acredito que ele teria vantagem ali a favor dele, e também por isso eu acredito que não teria chance da Aren vencer o Subaru nesse arco. Mas, em compensação, o Subaru ajudaria demais a mansão, principalmente sobre a maldição das bestas, e também conseguiria fazer com que a Aren e os demais membros da mansão gostassem dele pelo seu carisma, e esse arco seguiria normalmente até este ponto. E aqui, rapaziada, acontece o primeiro salto grandioso pro Subaru, já que o Subaru já passou por múltiplas mortes, várias lutas desgastantes, e ele começa a ter um instinto de combate real, sendo aprimorado ali a cada confronto que se passa. Então, contra a Baleia Branca e contra o Betelgeuse, ele com certeza teria uma vantagem avassaladora. O único possível momento chave de quase morte do Subaru seria na situação extrema de despertar algo próximo a um bust de Super Saiyajin inicial que ele poderia receber ao ter que enfrentar um inimigo que ele não vê forma de derrotar ou de chegar perto, o Betelgeuse. Então, ele precisaria estar adaptado a esse mundo e precisaria de alguma forma tentar resolver a situação da melhor forma possível naquele momento, já que o Subaru não é mais só o suporte do grupo, ele vira um combatente relevante e, portanto, ele não pode mais ficar atrás do pessoal se escondendo e sendo frágil, até porque sendo um Saiyajin ele é poderoso, ele consegue enfrentar os inimigos de frente a frente, mas ele ainda pode se quebrar emocionalmente, isso não mudaria de forma alguma. Mas, pra mim, a esse ponto, o Subaru ainda não desbloquearia o Super Saiyajin, mesmo que a situação fosse estressante, mesmo que fosse bem complicado de vencer. Eu não acho que o Subaru se transformaria aqui no arco 3, a não ser que de fato tivesse algum tipo de explosão emocional intensa ali naquele momento, tipo ele vê a Aren quase morrer na frente dele, ou a Emilia principalmente, né, que é alguém que ele tanto ama e tanto preza, e aí sim eu acho que ele conseguiria desbloquear sua transformação ali e derrotar o Betelgeuse sem nenhum tipo de dificuldade, rapaziada. Mas vamos seguindo até o próximo arco. Um pequeno disclaimerzinho aqui, rapaziada, eu acredito que sim, na verdade, agora lembrando, o Subaru poderia sim desbloquear o Super Saiyajin nesse arco 3, já que nesse arco a Emilia é morta pelo culto das bruxas, enquanto Subaru tenta salvá-la, lá quando é possuído pelo Betelgeuse e tudo mais. Então, eu acredito que sim, nesse momento, o Subaru desbloquearia o Super Saiyajin e tentaria salvar a Emilia. Mas eu acho que não resolveria tanto, porque se a Emilia já tivesse morta nesse ponto, mesmo em Super Saiyajin ele precisaria resetar e perderia a transformação consequentemente. Então, seria complicado. Mas deixe nos comentários o que vocês acham sobre isso. Já nesse arco, conversando com a Equidna, rapaziada, vocês sabem que aqui o poder físico não resolve. Então, mesmo o Subaru sendo um Saiyajin, isso aqui não vai mudar em nada, não vai interferir em nada. Esse arco continua essencial. O Subaru vai encarar seus traumas, aprender os seus limites, entender que a sua força não vai solucionar tudo, porque ele vai precisar sim focar ainda assim na sua mente, nas suas estratégias, e isso impede ele de virar só um lutador genérico, para realmente se tornar alguém essencial no grupo de duas maneiras, lutando para proteger as pessoas e ao mesmo tempo criando as estratégias mais mirabolantes que só o Subaru consegue. E aí, conversando com as bruxas, ele entenderia isso bem melhor e consequentemente se tornaria um guerreiro mais poderoso. Mas ainda assim, acredito que ele não possuiria o Super Saiyajin, a não ser que os traumas realmente mexessem com ele de uma forma extrema. Só que aqui é o Subaru mais encarando seus traumas do que passando por momentos emocionais extremos. Então eu acredito que não, ele ainda não desbloquearia o Super Saiyajin, teria que ser algo mais complicado. A não ser, rapaziada, que o Subaru conseguisse desbloquear aqui o Super Saiyajin das vezes que ele e a Emilia foram de Vasco na mansão Rosal devido aos assassinatos pela Elsa ou congelamento. Então, talvez aqui sim o Subaru conseguiria se tornar Super Saiyajin. Só que aí que tá, se a Emilia tivesse morto, ele precisaria voltar pra salvar ela e perderia a transformação consequentemente. A não ser que o Subaru entendesse isso, entendesse que é parte do processo e aceitasse a perda dela pra evoluir, ficar mais forte pra proteger as outras pessoas. Mas conhecendo o Subaru, eu duvido que ele faria isso, então, rapaziada, o Subaru ainda não teria o Super Saiyajin.
E agora sim, rapaziada, o Subaru de fato ele vira um protagonista perigoso de verdade, já que contra os arcebispos, mesmo eles possuindo uma velocidade alta, uma força crescente e também experiência em combate, além do fator da bruxa, o Subaru também possui uma velocidade altíssima e em muitos momentos muito provavelmente superior a deles, uma força absurdamente maior e uma experiência acumulada de loops superior à experiência de combate deles. E portanto ele consegue acompanhar as batalhas, não só acompanhar a velocidade dos inimigos, mas superá-las, proteger os seus aliados e lutar ativamente em campo. E dependendo da versão, pode até alcançar o nível próximo das elites desse mundo. E aí eu acredito que o Subaru conseguiria, por meio talvez de emoções extremas, de querer proteger a todos, de tentar lutar ali no seu máximo o Super Saiyajin. Claro que o Super Saiyajin não seria tão útil, rapaziada, e eu vou explicar o porquê, mas seria irado. Só que o porquê que eu acredito que não seria tão importante assim o Super Saiyajin? Porque, rapaziada, o Subaru, toda vez que ele morre, ele perde as suas habilidades adquiridas. Se a gente tá considerando que o retorno através da morte vai funcionar como em ReZero acontece normalmente, o Subaru ali perderia, caso não tivesse um checkpoint, o Super Saiyajin. Ou seja, a sua transformação seria inútil. Seria basicamente uma transformação do tipo ultimato, é como se estivesse sempre ultando, morre, perde essa transformação e tem que conquistar tudo de novo. Então, seria um trabalho meio chato, sabe? E seria meio complicado pro Subaru ali ficar o tempo inteiro tentando, né, adquirir mais poder, perdendo esse poder, resetando e continuando do zero, e aí por aí vai, consequentemente. Só que, se eu não me engano, depois do Arco 5 ele já consegue um outro checkpoint, então a partir desse momento o Subaru já teria oficialmente pelo menos o Super Saiyajin 1, que já seria muito da hora, né, rapaziada? Mas beleza, já falamos aqui até o Arco 5, agora a gente tem que entender o quão poderoso o Subaru poderia se tornar. E bom, rapaziada, o nível que o Subaru alcançaria seria muito alto, mas um nível progressivo, não seria tipo mais poderoso logo de cara. Ele iria evoluindo como os outros personagens fazem. Então ele começaria fraco, começaria a escalar bem mais rápido que o Subaru normal e poderia chegar perto dos oponentes fortes, mas ainda dependeria de aprendizado e ainda poderia perder tudo a qualquer momento, caso ele precisasse utilizar o retorno através da morte. Ou seja, o Subaru tem potencial de ser com certeza um Super Saiyajin em, sei lá, nível instinto superior, mano. Mas toda vez que ele volta, ele reseta isso. Então, dependendo de quantas vezes ele precisar resetar e tudo mais, vai acabar fadigando ele. Fora que ele continua mantendo a experiência acumulada na cabeça dele. Então, sempre precisariam ser traumas ou emoções muito fortes, diferentes, pra fazer o Subaru conseguir a transformação. Porque se o Subaru já ficar calejado, por exemplo, de sempre ver algum personagem de F, quando aquele personagem de F de novo, ele não vai se transformar em Super Saiyajin, porque aquele sentimento já não tá mais preenchendo o coração dele de puro poder pra se transformar em Super Saiyajin. Então, acredito que o Subaru precisa ter realmente uma disciplina muito grande pra tamanho poder. Mas já que a gente tá falando sobre as relações dele com os outros personagens, né? Bora falar sobre isso. E bom, rapaziada, com a Emilia, ela veria o Subaru como alguém confiável e bem forte, na verdade. E com isso, teria uma admiração crescente junto com o vínculo emocional que ela acabaria conseguindo aí, conquistando ao longo do tempo com ele, beleza? Porém, ela teria uma relação ainda mais forte que fica cada vez mais ligada a ele e seria aquela mistura de amor e admiração pela força e persistência que o Subaru possui, já que ele seria bem determinado e também bem poderoso. Já os outros personagens veriam o Subaru como alguém respeitável e por isso, né, por consequência, o Subaru ganha respeito muito mais cedo e também deixa de ser aquele peso morto que ele é e aquele personagem que todo mundo julga no começo pra ser alguém bem mais admirável. Mas tá faltando algum personagem aí, né, mano? Eu sei que os fanboys já estão ficando malucos, então vamos falar sobre isso, né? Bom, rapaziada, aqui a gente tem uma evolução interessante. O início é que o Enhard ainda é muito superior ao Subaru, com certeza. Mas com o tempo, o Subaru melhora a cada loop, ele aprende mais padrões, ele aumenta o seu poder, e o resultado é que ele não vence. Mas começa a reduzir a diferença de poder ali, a escala deles um pro outro. Porque o Subaru tem um potencial literalmente infinito como Saiyajin, já que a gente já viu mesmo o Goku e o Vegeta sempre se superando a limites absurdos, limites que seriam impossíveis para qualquer outra pessoa, eles estão lá sempre conquistando mais poder e provavelmente o potencial deles é infinito sim. Eu acho que o Goku e o Vegeta conseguiram treinar e ficar cada vez mais fortes meio que infinitamente. Claro que eles já chegaram ali meio que no ápice deles, né? Pelo menos até o momento em que o mangá mostrou onde o Goku já tá dominando bem melhor o seu instinto superior e tudo mais. Só que aí nesse nível, cara, ainda teria o Reinhard com as suas bênçãos, né? Então não tem nem graça comparar muito essa luta, porque essa luta aqui não importa o quanto o Subaru fique forte. O Reinhard não precisa de esforço algum pra simplesmente ter uma bênção que faça ele se igualar ou superar o Subaru para poder vencer. Mas qualquer outro personagem abaixo do Reinhard sim poderia ter uma luta muito interessante, porque sem o recebimento de bênçãos infinitas, o Subaru poderia evoluir no nível de se tornar pelo menos Super Saiyajin God ou o Super Saiyajin no instinto superior, quem sabe aí, né? Pena que ele não teria o treino, né, com o Whis para poder refinar esse poder, então por consequência ele infelizmente não teria o mesmo domínio que o Goku já tem, mas ele poderia pelo menos se tornar forte o suficiente para derrotar os outros personagens top tier no mundo de ReZero. Fechou, rapaziada? Tirando, claro, os imortais, né, que daí é bem complicado mesmo, mas é isso.
bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse What If aí, já que o Subaru teve um crescimento muito mais orgânico, né? E um sofrimento que vai sendo recompensado cada vez que ele vai passando por tudo isso. Essa é uma das versões mais equilibradas, na minha opinião, do Subaru, já que mistura a inteligência e estratégia natural do personagem com também a força e o poder, né, de um Saiyajin que é avassalador para um personagem como ele. O Subaru continua sofrendo, ele continua errando, mas também ele continua crescendo. E isso é fantástico, cara. É o que a gente geralmente, como leitores ou como pessoas que acompanham e consomem séries de qualidade, querem ver o personagem amadurecendo, evoluindo e se tornando mais forte, né? Mas agora ele pode lutar pelo que ele quer proteger nesse final aí que eu falei pra vocês, já que o nível de poder dele vai cada vez aumentando mais, e isso seria com certeza muito da hora, né? Mas comentem o que vocês acharam sobre isso, deem outras ideias também. Se tiverem pelo celular, não se esqueçam de hypar esse vídeo que vai estar me ajudando demais, belezinha? Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui. Um beijo, um queijo pra vocês, rapaziada. Um coração invisível pra vocês também. Não esqueçam de beber água, agitar a postura de vocês, tá bom? Se cuidem, sejam felizes e fiquem com Deus, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.